E aí, pessoas bonitas do meu coração, como é que vocês estão? Tá tudo certo com vocês? Espero que esteja. Bom, vamos começar matéria nova. Finalmente, não é mesmo? Não era sem tempo. O livro de vocês ainda não chegou, como todos nós já sabemos, mas podem ficar tranquilos que a matéria nova ela tem a ver com o que vocês vão ter no livro 3, tá? Então não tá nada fora do comum. Eu vou mostrar para vocês aqui um slide, primeiramente, tá, da matéria, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Aqui a gente tem essa matéria que é o Past Continuous, tá? Vou até dar um F5 aqui, acho que vai ficar melhor. Se for, eu vou ficar feliz. Foi! Então aqui a gente vai trabalhar com o Past Continuous, ok? E o que é esse Past Continuous? Vamos começar pelo começo. Tem um texto explicativo que eu vou mandar para vocês e vou usar ele de base também para explicar aqui nesse vídeo. Mas eu vou fazer um resumão aqui nesse slide. O Past Continuous, gente, ele serve para você falar sobre ações que estavam acontecendo no passado e você está dando um momento específico para essa ação, tá? Então, quando você trabalha o Past Continuous, quase que por obrigação, no seu complemento, você coloca quando é que aquela coisa estava acontecendo, tá? Isso eu tô falando de uma frase de Past Continuous simples, tá? Tem mais de uma maneira da gente usar ele e eu vou mostrar para vocês aqui. Nessa tela vocês conseguem ver que a gente tem affirmative form, negative form e interrogative form. E aí a gente tem embaixo também as respostas e os short forms dele aqui, tá? Eu vou trabalhar com vocês com o texto que eu fiz, eu só quis mostrar esse slide mesmo para vocês terem mais ou menos uma visualização mais legal. E no texto que eu fiz, eu tenho uma explicação mais detalhada aqui para ir facilitando. Então eu vou lendo com vocês e vou fazendo ponto a ponto para a gente poder entender realmente o que é o Past Continuous, quando usar, como usar e etc, tá bom? Então tá, como eu já tinha falado, ele é usado para falar de situações passadas que estavam acontecendo em um determinado momento no tempo. Então, quando eu encontro uma frase falando, por exemplo, assim, ó, eu estava dormindo às 10 da noite, por exemplo. Isso é um past continuous. Ou se eu falar assim para vocês, eu estava gravando no horário da aula de vocês. Ou posso falar, eu estava gravando às 2 da tarde, que seja. Também é um past continuous. Então, coisas que você estava fazendo e você especifica o momento, é past continuous, tá? Aí, para você usar esse cara e entender que é ele, você precisa de dois elementos. Lógico que não é só isso, mas isso aqui é o que te grita, é o que te fala assim, é past continuous mesmo. Que seria usar o verbo to be no passado, que tá aqui até em negrito, past to be, e usar ing, ing, vou até colocar aqui em negrito para vocês agora, no verbo principal, tá? Teacher, o que é o verbo principal? É a ação que você está narrando. Aqui a gente tem, por exemplo, quando eu dou pausas assim, eu tô bebendo água, tá? Aqui o primeiro exemplo que a gente tem é She was traveling last weekend. Nessa frase de exemplo aqui, a gente tem dois verbos. A gente tem o was, que é o past to be, e a gente tem o verbo principal, que é o traveling, que significa viajando. É nesse travel que você vai colocar o ing. É na ação que você está me narrando, é na ação que você está me descrevendo, que você vai colocar esse ing para dar o sentido de past continuous, ok? Aí, embaixo aqui, eu coloquei, né, a frase, coloquei a tradução para vocês. E aqui eu coloquei a estrutura de cada uma das frases que a gente vai trabalhar do past continuous, tá?
Então, para você trabalhar uma frase afirmativa, você vai precisar exatamente dessa sequência aqui. Um sujeito, o past to be, um verbo, o ing junto desse verbo aqui e um complemento. Lembrando que no complemento, quando a gente está trabalhando frases simples de past continuous, a gente precisa colocar um horário, um dia, um momento, ok? Para vocês fazerem uma interrogativa agora, a sequência que vocês vão usar vai ser past to be, depois o sujeito, depois o verbo e depois o complemento, tá? Quando eu falo do verbo, eu já tô falando dele com ing, tá bom? E por último, na negativa, a gente tem um sujeito, o past to be mais o not, tá? Então aqui, lembrando só que o not, ele já faz parte do past to be. Deixa eu até colocar ele mais pertinho ali, tá? E o verbo com ing e complemento. Então aqui, a estrutura desse past to be, ou desse past continuous, ela é muito parecida com tudo que vocês já aprenderam até hoje. A gente sempre bate nessa tecla. Se você aprende uma estrutura do inglês, você aprendeu todas, porque são todas iguais. Elas sempre têm a mesma base, o mesmo princípio para se modificar. Então, se você pegou essa aqui e você aprendeu, as próximas você vai aprender. E se você aprendeu as anteriores, que eu espero que vocês tenham aprendido, afinal, se nós chegamos até aqui, é porque vocês fizeram pelo menos a maioria das provas, a gente tem que lembrar que elas são muito parecidas, tá? Hoje eu vou trabalhar com vocês na afirmativa apenas, tá? Mas na semana que vem a gente vai continuar trabalhando com past continuous e vai trabalhar ela na parte negativa e na parte interrogativa. Podem ficar tranquilos. Aqui embaixo eu coloquei brevemente para vocês o past to be. Isso a gente aprendeu lá no livro 2, no capítulo 7, tá? Então se vocês não lembrarem, dá uma olhada lá. E eu fiz review para vocês também há um tempinho atrás. Então teria que estar firme e forte na cabecinha de vocês, tá? E aí, meus amores, aqui eu só separei qual é qual, para vocês não misturarem e não confundir na hora de escrever, tá bom? Então aqui no primeiro, a gente tem os sujeitos I, he, she e it. O verbo to be deles, no passado, é was, caso seja uma afirmativa, e wasn't, caso seja uma negativa, ok? E já com os sujeitos you, we e they, o verbo to be deles afirmando é were e negando weren't, ok? Were e weren't. Só um adendo, quando vocês forem falar, falem were mesmo, tá? Não é where, não, porque where é outra coisa. Where é double H question, tá bom? Aqui pra baixo, eu vou mostrar pra vocês 3 situações em que a gente deve usar o past continuous. São situações diferentes uma da outra, tá? A primeira situação em que a gente deve usar o past continuous é para falar de uma ação em andamento que foi interrompida por outra ação. Como assim, teacher? Você está pensando em uma situação que aconteceu, ou que estava acontecendo, né, no caso, e essa ação, ela parou, ela foi interrompida, ela foi quebrada pelo acontecimento de outra coisa, tá? Por exemplo, assim, eu estava tomando banho quando o chuveiro queimou. O meu banho, a ação de eu estar tomando banho, foi interrompida no momento em que o chuveiro queimou. São 2 ações que estão no passado, né? E uma delas foi quebrada pela existência da outra. Ou então, por exemplo, eu posso falar também, eu estava tomando café da manhã quando os ladrões chegaram. Um exemplo, tá? Então eu tava tomando café na minha casa de boa e de repente entrou um monte de ladrão. Então o meu café foi interrompido, aquela ação foi interrompida pela chegada dos ladrões na minha casa, certo? Esse é o conceito. Coloquei 2 exemplos para vocês já em inglês aqui.
was talking on the phone when she arrived. Ok? Arrived home, perdão. Eu grifei ali, coloquei em negrito a parte do past continuous. Mas é muito importante falar para vocês da parte que não está em negrito. Quando a gente está falando em past continuous e falando de duas ações, duas coisas que aconteceram, a de past continuous a gente trabalha aquela estrutura que eu mostrei para vocês, past to be, ing, etc. E o que aconteceu depois, a ação que interrompeu a primeira, ela tem que ser feita com o past simple. Então você vai o quê? Falar com o verbo no passado simples. Por exemplo, nessa frase que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem ali o arrived, tem o ed no final do verbo, que, caso vocês não se lembrem, esse ed aí, ele indica que eu estou falando de passado, tá? É óbvio, não vai ser todas as frases que vão ter ed, porque aí a gente entra naquele conflito lá de ter dois tipos de verbo, regular e irregular, e o verbo irregular ele não segue esse padrão. O verbo irregular ele funciona de uma maneira totalmente diferente do verbo regular, e aí cada um deles vai ser modificado de uma maneira. Volto a dizer, isso que eu estou falando agora aqui para vocês sobre o Simple Past, a gente já estudou. A gente, se eu não me engano, estudou Simple Past no começo do livro 2. Então vai ter isso lá. O Simple Past, se eu não me engano, eu já fiz review com vocês. E se eu não tiver feito review com vocês, de toda forma em sala de aula vocês viram, tá? Então não é uma coisa assim, tô descobrindo agora. Já foi visto isso. E o segundo exemplo que segue a mesma linha do primeiro. I was having a terrifying dream when the alarm clock went off. Então, mais uma vez. I was having a terrifying dream. Eu estava tendo um sonho horrível. Essa é a ação que estava acontecendo primeiro. Quando o alarme tocou. Aqui mais uma vez, ó, tá vendo ali que tá o the alarm clock went off. Went é o verbo go no passado. Então, mais uma vez, eu tô trabalhando com o past simple aqui. Outra coisa que eu preciso citar sobre esse tipo de past continuous, caso vocês não tenham notado, nas duas frases, tanto na de cima quanto na de baixo, a palavra que eu usei para separar a primeira ação da segunda foi a palavra quando, foi o when. Por que que eu usei essa palavra ali? Porque eu estava fazendo uma coisa quando outra coisa aconteceu. Elas não acontecem simultaneamente. Uma rolou, estava rolando, foi quebrado o ciclo, foi quebrado no meio o desenvolvimento da ação para uma outra coisa acontecer. Então, sempre que eu for trabalhar esse past continuous com essa ideia, eu vou separar as duas frases com o when ali no meio, tá? Então, I was doing tanana, tanana, when tal coisa aconteceu. She was tanana, tanana, quando tal coisa aconteceu, tá? Então, sempre com essa palavra ali no meio. Segundo tipo de past continuous. A gente fala ele, ó. A gente usa ele para falar de duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente está falando de duas coisas que estavam acontecendo simultaneamente, tá? Aqui sim, a pessoa X estava fazendo Y e a pessoa A estava fazendo B, tá? E as duas estavam fazendo ao mesmo tempo. Não necessariamente fazendo a mesma coisa, mas estavam fazendo ao mesmo tempo. Então, a primeira que eu coloquei para vocês foi: She was making dinner while I was cleaning the table. Então, once again, she was making dinner while I was cleaning the table.
Ela estava fazendo o jantar enquanto eu estava limpando a mesa. Vocês repararam que aqui, apesar da frase ela estar dividida, as duas frases representam ações que estavam acontecendo? Nesse caso aqui, a palavra que a gente usa para separar os dois acontecimentos é while, tá? While significa enquanto. Dá a ideia de simultaneidade, que é o foco aqui nesse tipo de past continuous, tá? Segundo exemplo. While John was reading, Mary was watching TV. Enquanto o John estava lendo, aí ó, simultâneo, Mary estava assistindo TV. Esse aqui não é tão difícil, tá? Pausa para água. Esse aqui não é tão difícil de você entender o conceito e só lembrar que você tem que usar essa palavra while. Seja que nem no primeiro exemplo, no meio das duas frases, seja que nem no segundo exemplo, no começo de uma delas. A ideia de enquanto, a ideia de duração, a ideia de que é duas ações que acontecem ao mesmo tempo, vai ser passada só pelo fato dessa palavra estar no meio da frase. E o terceiro e último, mas não menos importante tipo de past continuous que a gente pode usar é para falar de coisas que acontecem com frequência. Esse aqui, inclusive, tem até uma mini explicação, ó. Use o past continuous para falar de algo que acontece repetidamente. Advérbios como always e constantly podem ser usados entre o verbo to be e o verbo ing. Note que se pode traduzir frases assim para o nosso pretérito imperfeito. Essa parte aí vocês ignoram, tá? Eu quis colocar bonitinho. Mas o que acontece? Você pode falar de uma coisa que acontecia, no caso, né? Com uma certa frequência e as consequências disso. Ou uma outra ação que derivou dessa. Por exemplo, aqui, ó. He was constantly talking. Esse constantly dá essa ideia de frequência. Então, você está falando de uma ação que repetiu. He annoyed everyone. Então, na primeira metade, nós temos ele estava falando constantemente. A tradução está mais aqui embaixo, tá? Ele falava constantemente, ou ele estava constantemente falando, tagarelando. Ele irritava todo mundo. Então aqui, ó, uma coisa que ele estava sempre fazendo causou essa consequência aí, que era todo mundo ficar irritado com ele, certo? O segundo exemplo. She was always coming to class late. Ela sempre se atrasava para a aula, ou ela estava sempre se atrasando para a aula, e etc. Aqui é outra coisa que acontecia com frequência, acontecia no passado. Então, você pode colocar o past continuous aqui. E a outra palavra que deu a ideia é o always. Ela estava sempre se atrasando, sempre. Frequência, continuidade, ok? Esse terceiro caso, ele é um dos menos comuns de você encontrar o past continuous. É mais fácil você encontrar os dois primeiros que eu expliquei e aquele past continuous simples, que você fala a ação que estava acontecendo e quando ela estava acontecendo. Por exemplo, I was sleeping at 10 p.m. Eu estava dormindo às 10 da noite. She was playing games at 11 p.m. Ela estava jogando às 11 da noite. Então, aqui é o jeito simples de você usar o continuous e tem aqueles outros dois, aliás, os outros três que eu expliquei para vocês, ok? Espero que tenha ficado claro, porque vocês vão fazer exercícios, tá? São só 2, são fáceis e eu espero que vocês consigam fazer e me mandar. Antes que alguém me pergunte, teacher, é para fazer no caderno? Sim, é para fazer no caderno, gente. Todos esses exercícios que eu tenho mandado para vocês nas últimas semanas, que não tinha como fazer em livro, era óbvio que era no caderno. Então, assim, né? Ajuda a teacher aqui. Então, let's go. No exercício 1, vocês vão ver esse diary da Jane aqui.
que seria, na verdade, o diário, mas não o diário de segredos, aquele diário assim de a agenda da Jane. E aqui ela tem os dias e os horários e o que ela faria nesses dias e horários. Nas frases embaixo, vocês vão fazer da seguinte maneira. Vocês vão completar essa frase com o was ou were, ou seja, o verbo to be no passado. E vocês vão olhar lá na tabelinha o verbo que tem ali e colocar ele com ing. O primeiro, por exemplo, ó, Monday 4:30 to 5:30 p.m. Have an appointment at the dentist's. On Monday at 5 p.m. she... Aqui vocês vão colocar was e o have, que é o primeiro ali, que é a primeira palavra de todos, tá? A primeira palavra é o verbo que vocês vão colocar aqui embaixo. She was having an appointment at the dentist. Porque nas frases de baixo a gente está falando no past continuous, tá? Ela estava tendo uma appointment, seria um encontro. Mas pro dentista não é encontro a palavra, uma consulta, lembrei. Uma consulta no dentista, tá? É isso que vocês vão fazer em todos os outros aqui. Estão inclusive na sequência. Então assim, só prestar atenção que vocês conseguem fazer. E eu vou mandar esse documento, tá? Para vocês verem o exercício, porque senão vai ficar muito rápido de vocês enxergarem aqui. E o exercício 2, que é o último, a gente está falando da família Thompson. E vocês vão me dizer, what were they doing on Sunday at 7 o'clock? O que eles estavam fazendo no domingo às 7? O Mr. Thompson, o pai, dinner in the kitchen, certo? Entre parênteses, a gente tem ali o verbo cook. Então, eu vou colocar o verbo to be, was ou were. Aí, vocês vão ter que analisar, vai ver se é he, she, it, ou se é you, we, they. E vocês vão colocar depois o cook, que está entre parênteses com ing. Então, vai ficar Mr. Thompson was or were cooking dinner in the kitchen. Quando eu falo was or were, gente, não é porque os dois estão certo, não. É que eu não vou dar a resposta, tá? Enfim, e vocês vão fazer isso com todos os que estão aqui. Ok? Certo? Entenderam? É pouca coisa, são só esses 2 exercícios aqui. Então, vocês façam ele, mandem para mim. Vou fazer mais uma observação inteligente aqui. Não quero só resposta. Eu quero frase completa. Então, se você está aí, copia o negócio todo. Primeiro, porque se você ficar só com resposta no caderno, você vai ter não vai ter onde consultar depois. E segundo, nossa, e terceiro, ainda bem que sou professor de inglês, sou de matemática. E segundo, que se você não tem a matéria, depois quando você for estudar para a prova, ou quando a gente voltar para o presencial e eu quiser rever todas essas coisas, vocês também não vão encontrar. Então, eu preciso que vocês copiem tudo, tenham tudo no caderno de vocês, para depois não ficarem perdidos, não falar que eu não dei matéria, que não teve a lição, que não viu isso e não viu aquilo, tá? Então, eu quero tudo no caderno. Beleza? Certo? É isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me pergunta. Eu vou aceitar as perguntas, eu deixo vocês me perguntarem, ok? E see you next class, guys. Epa, opa! E lá! Certo? Beleza? Então, big beijo e bye bye.